Estamos de volta para receber ele. Ele que, se esse programa aqui tivesse o troféu de amigo, parceiro do programa, José Carlos Lopes ganharia. Nós vamos criar um programa, nós vamos criar o troféu. Aliás, do destaque Paulinha, do ano. Eu acho que a gente podia dar. Eu tenho um, vou até dar para ele. Eu tenho daquele Oscar, aquele Oscar. Um Oscar. O The Oscar Go To vai para José Carlos Lopes. Palminhas para ele, nosso melhor amigo do programa. Bom dia, pastor! Pastor, mas olha, vou te falar, viu? Você já é amado por todos nós aqui. É verdade. Que bom, que bom. Eu recebo esse carinho de vocês, para mim é sempre um privilégio poder estar contribuindo, estar junto com vocês, porque eu sei que esse programa é uma ferramenta para o corpo de Cristo e tem edificado muitas vidas, tem sido bênção. Então, para mim, é um privilégio poder estar participando da história desse programa. Nossa, nós estamos aqui, assim, muito gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor está permitindo a gente viver em Franca, por essas conexões, pelo programa diário, que é um grande desafio, né, pastor? Fazer um programa diário como esse daqui. É verdade. Né? Então, parceiros que comungam com o mesmo espírito. Indicações, né? A visão. Porque eu não quero colocar aqui quem não vai somar com o que a gente está construindo. Porque não vira, né? Não é isso que a gente quer. Mas, assim, muito obrigada, gratidão. Estamos aqui esperando o pescador. Vai vir 10 pessoas de lá, você acredita? Eles estão numa alegria. Vai ser bênção. Vocês vão ser muito enriquecidos com o ministério do pastor Célio Rosa. Ele é um homem de Deus, é filho da mesma palavra, né, que gerou tantos ministérios, assim como o seu, o meu ministério e de tantos outros, né? Filho da palavra que Deus deu ao pastor David Robertson. Então tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Amém, amém. Eu vejo assim que é realmente algo que o Senhor deu para ele, que eu quero muito alcançar a cidade de Franca. E eu vejo que o Senhor vai trazer ele para algo realmente a nível assim de cidade, né? De conquista. Amém. Glória a Deus. Tenho certeza disso. Eu posso declarar profeticamente que é uma transição para Franca através da vida dele, porque é um homem-chave nas mãos de Deus. Ele tem realmente algo para liberar e isso vai fazer toda a diferença. Amém. Ô, pastor José Carlos, nós já passamos o vídeo que você enviou para a gente, nós já passamos no primeiro bloco, e que fala sobre a justiça de Deus. Religiosamente, as pessoas colocam a justiça de Deus como aquele Deus carrasco, aquele Deus justiceiro, aquele Deus que vai punir. E ele é justiça, mas o que é essa justiça de Deus é o que você vai conversar hoje com a gente. E uma coisa que você fala no vídeo também, que é muito forte sobre o que a igreja vem ministrando, esse leitinho espiritual que nunca há profundidade. O que é isso que você quer dizer? É com base no que Paulo escreveu em Hebreus capítulo 5, verso 13. Eu vou até ler aqui para a gente deixar registrado. Esse verso é um dos versos muito importantes para a gente poder compreender esse ensino da justiça. Porque o ensino da justiça é o caminho da perfeição em Deus. Não existe nada mais perfeito do que a justiça de Deus em Cristo. E segundo Coríntios capítulo 5, verso 21, ele fala: aquele que não tinha pecado algum foi feito pecado em nosso lugar para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Então nós somos a justiça de Deus. E Hebreus 5:3 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então a justiça de Deus é uma dádiva, é um dom que foi nos dado, assim como nós recebemos abundante graça, nós também recebemos um dom chamado justiça, é uma dádiva da justiça. Nós, além de sermos justificados pela fé, nos tornamos a própria justiça de Deus. Então, esse é o ensino da maturidade, porque se nós gerarmos essa consciência de maturidade, essa consciência de justiça sobre o povo que nós pastoreamos, sobre a nossa igreja, nada vai parar essa igreja. Nada, porque esse ensino da justiça, a pessoa vai declarando que é a justiça de Deus, toda injustiça e toda imperfeição vai sendo anulada da vida dela.
entende? Então, assim, mesmo que ela tenha uma dificuldade ainda numa área que ainda não foi totalmente liberta, mas ela está cometendo algum erro, alguma falha, algum pecado naquela área, se ela entender que ela é a justiça de Deus, ela vai ser liberta disso. Eu tenho diversos testemunhos de ensinar as pessoas a respeito dessa dádiva da justiça, pessoas que estavam usando drogas, estavam presos nos vícios e tinham recebido Jesus, mas não conseguiam abandonar. Eu falei assim, olha, não tem problema o que está acontecendo com você, Deus não olha isso, você é a justiça de Deus. Enquanto você está usando, enquanto você está praticando isso, comece a declarar que você é a justiça de Deus em Cristo. Uau. E a pessoa começou a praticar isso, e de repente algo nela começou a dar asco, a dar nojo, ela começou a rejeitar as drogas. Foi declarando que eu sou justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. Exatamente. Declarando o que a palavra já diz a nosso respeito, porque não é uma invenção dos homens, é a palavra que diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo. E quando Paulo fala dessa justiça, que as pessoas, é justamente esse ponto que você toca, em que as pessoas acham que a justiça de Deus é Deus punindo, é Deus castigando, é Deus gerando juízo. E na verdade não é, porque 2 Coríntios capítulo 5, abrindo lá em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21, um pouquinho antes, diz assim, vou abrir aqui para a gente contextualizar esse assunto, e fala que Deus não levou em conta os pecados do mundo, veja só, é o verso 19. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então Deus, quando entregou Jesus, não estava levando em conta o pecado dos homens. E a justiça de Deus em Cristo é justamente esse entendimento. Deus não leva em conta os meus pecados, Deus não leva em conta as minhas falhas, Deus não leva em conta os erros que ainda estão operando na minha vida, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso me permite permanecer nos mesmos erros, pecados e falhas? Não. Esse é o segredo da libertação. Esse é o segredo da santidade. Por isso que nós podemos cear sempre. Sempre. Não existe impedimento para cear. Porque justamente você declarando que você é a justiça de Deus em Cristo, a santidade, ela é um produto da justiça de Deus em Cristo. Entenda, a igreja passou por muitos anos tentando ensinar santidade como mudando o comportamento das pessoas, mas não informou sobre a verdadeira identidade. Quando eu conheço a minha identidade, o meu comportamento é mudado. O meu comportamento não muda a minha identidade, mas a minha identidade muda o meu comportamento. Então, quando eu tenho essa consciência, eu sei que eu sou a justiça de Deus em Cristo, o meu comportamento ele vai sendo moldado pelo Espírito Santo e Deus vai comunicando a sua natureza santa. Então, a santidade ela vem como produto, como fruto da consciência do dom da justiça. Ô pastor, em Apocalipse tem uma descrição do trono e fala que os serafins eles estão ali dizendo santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então eles conversam um com o outro dizendo, ele é muito santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, mas a terra está cheia da sua glória. É a manifestação dos filhos dentro da justiça de Deus. Exatamente. Porque os céus, olhando para nós, igreja, olhando para a terra, não vê pecados. Entende? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 12, fala assim, olha, nunca, jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre. Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Então Deus não olha, quando um filho cai num erro, num pecado, Deus não olha essa condição. Quando Deus olha para ele vê Jesus, ele vê a perfeição. O que esse filho precisa saber? Ser despertado nele a identidade dele e o conhecimento da justiça para que ele seja liberto do pecado de uma vez por todas. Então a libertação vem justamente eu tendo o conhecimento de quem eu sou. Sou a justiça de Deus em Cristo. E quando nós, os pastores, temos essa revelação da justiça de Deus,
nós somos misericordiosos com as pessoas. Nós vamos pastorear diferente. Não que a gente está autenticando que pode viver de qualquer forma, mas é porque a gente olha e fala, é a justiça de Deus. O Espírito Santo vai alinhar. Exatamente isso, porque porque o pastor, a gente já entende esse dom da justiça, entende? Nós entendemos, isso já está revelado em nós. Mas a religião não, né? A religiosidade não, né? A religião não entende, não. A religião prefere manter as crianças, manter a igreja como crianças, porque crianças podem ser manipuladas. Crianças, você pode, vai para cá, vai para lá. Agora, a pessoa que entende que é a justiça de Deus em Cristo, ele entra na maturidade. Uau. Ele avança para dentro de todo o propósito que Deus tem para a vida dele. E os filhos então, maduros é que profetizam, os filhos maduros é que manifestam a glória de Deus. Exatamente. Aí você tocou num ponto tremendo, porque a justiça de Deus, ela me faz entrar na maturidade. E filhos maduros são herdeiros e podem desfrutar da herança. Filhos maduros podem receber o testamento e tomar posse de tudo o que diz dentro do testamento. Sim. Agora, o filho imaturo, ele sempre vai ser controlado, porque a palavra fala que os filhos imaturos são como escravos, que precisam de tutores. Entende? Agora, quando eu entendo que eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu não preciso de tutor. O meu tutor é o próprio Espírito, Sim. é o Espírito Santo. E ele vai me ensinar como desfrutar de toda a minha herança como filhos maduros. Meu Deus, que tremendo, gente. É libertador demais, pastor. Completamente. Esse é o segredo de você transicionar uma igreja da infância, né, da imaturidade para a maturidade. E as pessoas, eu passei a semana passada, depois que eu preguei no domingo, vieram assim dezenas de perguntas, mas pastor, toma cuidado, você não está pregando licenciosidade, a sua igreja não vai entrar no pecado. Eu disse, não, porque os filhos de Deus são nascidos de Deus, e a palavra fala que os nascidos de Deus não estão no pecado, os nascidos de Deus venceram o mundo, os nascidos de Deus o maligno não toca, os nascidos de Deus entendem que a fé é a vitória que vence o mundo. Uau! Então, nós precisamos despertar essa consciência da igreja a respeito dessa dádiva. Essa dádiva veio para nos libertar de todo o erro, de toda a infantilidade, de todo o pecado, de toda a falha. E nós não estamos falando, pastora Vânia, somente da questão de pecado, porque a justiça de Deus, ela te coloca num lugar onde você entende que a enfermidade que está no corpo é uma injustiça, ela não pode ficar. Então você encontra um corpo enfermo, você fala assim, olha, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então, muitas pessoas estão recebendo a pessoa, quem tiver com uma enfermidade, quem tiver com qualquer questão, é uma injustiça, uma falência, uma falta, uma deficiência, é uma injustiça. Como eu sou justiça de Deus, não cabe no molde, não cabe em mim. Aleluia, é exatamente isso. Eu tenho recebido diversos testemunhos ensinando as pessoas a respeito disso. As portas estão se abrindo, negócios estão avançando, enfermidades estão sendo curadas, pessoas libertas do pecado, famílias sendo ajustadas, simplesmente despertando a consciência da justiça. Nossa. Porque aquilo que era um peso, porque a religião, ela trata o pecado como um peso. Então a pessoa é jogada debaixo de uma consciência de culpa e de condenação. E essa pessoa com consciência de culpa e de condenação, ela tem dificuldade de se relacionar com o Senhor. Porque Hebreus 10:22 fala assim, olha, venha diante do Senhor, trazendo um coração puro, corpo lavado por água pura e com uma consciência livre de toda culpa. E somente aqueles que desenvolveram a consciência de justiça têm essa liberdade para entrar com ousadia diante do trono de Deus e receber a resposta. E aí a gente entra no outro ponto que diz assim, nada é por meritocracia. Não é porque eu estou errando ou porque eu estou acertando. É porque eu sou a justiça de Deus em Cristo que as bênçãos se manifestam. Ô, pastor José Carlos, no início aqui da casa, que a casa tem 5 anos, né? E lá no início a gente já ceia toda semana, toda quarta a gente ceia. E isso foi uma quebra de paradigma e a gente apanha até por causa disso. E nós permanecemos firmes e ceamos. Quem chega, vamos cear.
Aí uma moça chegou para mim e falou assim: olha, pastora, é muito bacana, eu tô gostando muito daqui, mas tá difícil, porque toda semana eu tenho que estar sem pecar, porque tem que cear. Toda semana eu tenho que ficar ali, ó, me esforçando, porque aqui toda semana ceia. Eu vou voltar lá para minha igreja porque é uma vez no mês, aí fica mais relax, mais tranquilo. Quer dizer, a pessoa, ela ceia em cima de uma autojustiça. Essa semana eu não pequei. Essa semana eu esforcei bastante, não fiz aquele pecado, que ele é corriqueiro. E aí, então agora eu posso cear. Para você ver o quanto que a religiosidade, ela colocou tanto tabu, o sacrifício de Jesus não valeu. Porque eu posso cear sim, porque essa semana eu não pequei. Agora a palavra vem e diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Não é pra gente viver de qualquer forma. Não é pra gente, nossa, eu vou pecar até mesmo, porque agora, ixi, de boa, posso chegar lá na igreja e cear. Não é isso. É que a ceia do Senhor, a comunhão com o corpo de Cristo, vai no mínimo começar a fazer as pessoas temerem a Deus. Exatamente. E a gente acha até engraçado um posicionamento dele, mas na verdade é muito triste, porque milhares, centenas de milhares de pessoas no Brasil e nas nações que são filhos de Deus estão tendo esse comportamento de estarem diante de Deus como uma consciência de pecado, de culpa, e não estão desfrutando da liberdade. A ceia do Senhor é uma arma poderosa de ataque contra o mal, entende? Ela nos protege. Quando a gente vê falando da ceia do Senhor, a gente vê Abraão saindo da guerra, né, dos 5 reis lá, e de repente ele vence a guerra, ele liberta o povo, liberta lá os reis, e de repente está vindo um personagem chamado Rei Bera. E esse Bera, o significado dele era o filho da treva, está vindo encontrar com Abraão. E nesse momento aparece Melquisedeque, a cristofania. Jesus aparece para Abraão trazendo pão e vinho, dizendo assim: eu sou com você, eu vou te fortalecer. Então ali foi uma revelação mostrando que a ceia, na verdade, é um alimento que dará a vida de Jesus para nós. E quanto mais nós tomarmos a ceia, mais fortalecidos, mais vida de Deus nós vamos ter. Eu estou ensinando a minha igreja aqui a tomar ceia todos os dias. Eu falo para eles: comprem pão e vinho e tomem a ceia em casa. Aqui a gente tem esse hábito também. Muitos já têm o hábito de cear em casa, e aí vem quarta-feira para a gente cear junto aqui como igreja. Glória a Deus. Isso é tremendo, isso é libertador. Isso é por isso que nossos ministérios têm sido frutíferos, estão crescendo. A gente está sempre produzindo para o reino de Deus, porque a gente entende que nada começa em nós e nada termina em nós. Tudo começa nele e termina nele. Ele é o alfa, o ômega, tudo é por ele, por causa dele. Então a gente tem essa consciência de justiça, nós nos tornamos pessoas muito frutíferas. Então o nosso desafio hoje, pastora Vânia, é justamente propagar essa mensagem, esse ensino da justiça. Nós apanhamos bastante, né, na verdade, quando a gente vem pregando a justiça de Deus. Porque justiça, eu consigo definir justiça de Deus, sempre falo para as pessoas uma frase: olha, justiça de Deus é eu estar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. É assim que Deus me vê. Sim. Entende? Então nós precisamos despertar essa consciência. É valorizar o sacrifício, é valorizar a cruz, nós entendermos que a ceia, ela vai quebrando tantos paradigmas, tanta religiosidade dentro de nós, porque a gente apanha muito e a gente fala: não, pode, é isso mesmo. E uma outra coisa que também que é um desejo muito grande do nosso coração aqui, porque assim, hoje a casa já é realmente muito grande, nós estamos recebendo uma multidão aqui, e o meu maior desejo é as pessoas viverem vida no Espírito. Então, é possível uma igreja, uma multidão, esse pessoal sim, porque o Espírito Santo é o único que pode curar as pessoas em multidão. O inferno está atacando as pessoas em multidão, por que o Espírito Santo não pode vir em multidão para poder curar? Isso é extremamente importante, porque uma igreja gerada, como a sua está sendo gerada, e
e estão tendo essa consciência e crescendo dessa forma, é uma igreja que o personagem diabo está realmente no seu lugar eterno de derrota. Sim. Ele não tem acesso. Não tem. Entende? O maligno não toca. É uma igreja de filhos de Deus. E quando Deus... Tanto poderoso, pastor, cadê o dia da libertação? Como que eu vejo? Gente, o foco nosso é Jesus, né? Cadê a libertação? O foco é Jesus, o centro é Jesus. As trevas têm que ir embora. Yes, é isso mesmo. Porque nós já fomos libertos. Toda a maldição foi quebrada na cruz. Nós nos tornamos a nova criação, não é? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É um novo nascimento, é uma pessoa que nasceu de Deus, é uma pessoa que foi trazida a Jesus, porque Jesus diz assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não me trouxer. E aquele que o Pai me trouxer, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. E o dia que ele morrer, eu vou ressuscitar ele. Então, nesse lugar, nós habitamos em Jesus. Ontem eu ministrei no nosso culto de ensino e falei assim, olha, nós não fizemos nada para nascer pecadores. Nós nascemos debaixo de um legado horrível de pecado. Todo homem nasceu assim. E da mesma forma, nós também não fizemos nada para nascermos dentro do reino de Deus, para sermos a justiça. A única coisa que Deus deseja de nós é o crer e o desenvolvimento da consciência de quem nós somos. Então isso é totalmente libertador. E ver uma igreja sendo gerada dessa forma, crescendo dessa forma, isso é tremendo, maravilhoso, e é o que Deus precisa para ativar grandes moveres de avivamento nesta nação, nas nações pelo mundo. Uau, pastor, olha, você não tem noção da nossa alegria, do que nós estamos vivendo aqui. Amém, glória a Deus. O seu ministério é um governo, entenda isso, pastora. É um governo, eu posso dizer assim que é a basílica de vida no Espírito aí no interior de São Paulo, em São Paulo, no Brasil. Porque, na verdade, o que acontece? Deus procurou lugares para poder estabelecer isso, entende? E, infelizmente, as pessoas não souberam deter essa estrutura que Deus precisa. E eu sei que o Senhor confiou isso nas suas mãos. Eu digo isso com todo respeito, com toda responsabilidade, de que o teu ministério é um governo, é uma basílica de vida no Espírito. Vocês vão crescer extraordinariamente, justamente pela simplicidade de andar nesse evangelho, na simplicidade da fé, nesse coração que está envolvido na graça, nesse amor e no zelo que vocês têm pelas pessoas. Porque o que Deus mais tem de importante são pessoas, são as vidas. E por muito tempo, as pessoas que deteram essa chave de vida no Espírito no Brasil, elas se tornaram muito arrogantes, orgulhosas e não respeitaram o coração das pessoas e acabaram tropeçando no meio do caminho e assustando. E a mensagem de vida no Espírito ficou aquela coisa assim, meio que manchada um pouco, né? Mas quem está em vida no Espírito acontece isso, acontece aquilo, eu não sei o quê. E quando eu cheguei, por exemplo, na minha cidade aqui em Balneário Camboriú, a resistência das pessoas era justamente, mas olha, as pessoas que nós ouvimos falar de vida no Espírito não são casos de sucesso, são casos assim, essa. Eu falei, não, você não conhece a apóstola Vânia Arantes, você não conhece o pescador, você não conhece outros e outros José que Carlos são frutos dessa mesma palavra, e são casos de sucesso. Amém. Então, eu creio muito nisso, apóstolo Vânia, que o seu ministério é um governo, eu repito, é uma basílica de vida no Espírito, um reino. Basílica é reino de vida no Espírito para esta nação e para as nações do mundo. Amém, amém. Então, estamos juntos, nós vamos, aqui o Senhor tem dado essa base, deu para a gente a condição da TV, deu para a gente a condição de transmissões, com qualidade, coisa profissional mesmo, e eu quero, assim, colocar tudo isso à disposição do reino, à disposição de irmãos que carregam a mesma bandeira, porque uma das coisas que eu mais pedi ao Senhor, levanta essa casa como uma casa espiritual, como uma casa de Davi, para que outras pessoas saibam que é possível viver vida no Espírito sem arrogância e sem uma coisa assim difícil para os outros terem acesso. Exatamente, isso é glorioso, tenho certeza que isso alegra muito o coração do Senhor, e é justamente essa expectativa de Deus, e eu fico assim, feliz demais, e
Para mim é sempre um privilégio poder estar contribuindo de alguma forma, podemos estar juntos, servindo. Contem sempre comigo. Pode ter certeza que assim, a conexão com você começou assim, tímida, no sentido assim, pastor, eu te acompanho aqui, você pode falar conosco? Aí o senhor, sim, eu vou falar. E aí, foi através dos contatos, dessas conexões, porque eu sou muito quieta, eu sou muito no meu lugar mesmo. Eu, sinceramente, não quero usar de nada disso que o Senhor tem dado. Se Ele quiser fazer a gente aparecer, a gente vai. Se não quiser, a gente não vai. Não vai. Vai ser do jeito dele. E aí o Senhor foi indicando as pessoas para nós, e o Senhor está fazendo. Então, sinta participante dessa obra, sinta participante dessa edificação da casa de Davi aqui. E eu tenho só gratidão, viu, pastor? Amém. Para mim é um privilégio, para mim é uma grande alegria poder também estar contribuindo. Eu tenho o mesmo coração, também não gosto muito de aparecer, fico sempre aqui escondido no Senhor. Então, deixa Deus levantar. Eu sempre falo assim, olha, se Deus não estiver me levantando, não me dê uma escada, porque eu não vou subir. Isso. Eu quero que Deus vou até anotar essa frase, que ela é minha também. Se Deus não quiser me levantar, não me dê uma escada, que eu não vou subir. E o pessoal que está aqui perto de mim, minha equipe, sabe que, aliás, uma dificuldade minha é verdade. Não vou, não quero, porque a hora que o Senhor fizer, acabou também, né, pastor? Exatamente, a relevância é Ele quem dá, né, apóstolo Vânia? Hoje está se falando muito de relevância, engajamento, e as pessoas estão usando ferramentas, os coaches estão vindo ensinando tal, a como ser relevante. E assim, eu entendo que nada que não comece nele não se torna relevante. Pode ser relevante por algum tempo, vai ser apenas uma nuvem. Mas aquilo que começa nele é uma coisa assim para a eternidade, para a vida toda, porque tudo nele é eterno, tudo nele é permanente. Porque ele, né, a palavra fala assim que tudo nele subsiste. Então eu não quero orbitar em cima das minhas qualidades, do meu ensino, do meu entendimento, e nem do que o mundo está me oferecendo de ferramentas. Eu quero orbitar em torno de Jesus. Se ele não me tornar relevante, é porque ele não quer, eu não quero também. Eu quero o que ele quer. Agora, se ele quiser me tornar relevante, eis-me aqui, Senhor. Sim. A gente vai seguindo o Espírito. Amém. Queria que o Senhor terminasse orando e selando essa palavra, né? Que aqui é um governo do reino. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, te adorar, te enaltecer. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado por esta palavra que tem alcançado os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo dom da justiça. Obrigado pela palavra de vida no Espírito, Senhor, que alcançou e mudou as nossas vidas. Eu quero te agradecer e te louvar pelo Ministério Casa de Oração, pela vida do pastor Marcos, da apóstola Vânia, Senhor, a vida dos seus filhos. Eu quero agradecer por esse ministério, Senhor, e que esta palavra que o Senhor tem revelado no meu coração e testificado na vida de muitos, de que este ministério é um governo de vida no Espírito. Eu quero te estelar e te agradecer, Pai, e ordenar agora, pedir ao Senhor que anjos, miríades de anjos novos, destacados, anjos que lidam com a economia celestial, anjos que lidam com toda a economia, com todo o poder, anjos poderosos sejam enviados para esse ministério, novas miríades, novos moveres, novas perspectivas, novos lugares, um grande mover de Deus, um grande avivamento, Senhor, sendo ativado através da casa de oração, isso sendo espalhado para o Brasil e para as nações, Pai, em nome de Jesus, e que haja uma peregrinação de filhos para esse lugar, em congressos nacionais, em congressos que acontecem anualmente, que os filhos do Brasil possam visitar esta casa e serem impactados com grande glória, com grande poder, com grande mover, que os dons venham ser ativados, que as curas, os milagres, a ressurreição de morte, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e tudo isso está disponível, que esses mantos que ainda não foram acessados, os mantos proféticos que ainda não foram acessados, que esse seja o tempo de nós tomarmos posse desses mantos proféticos e andarmos no poder de Deus, estabelecendo o seu governo nessa terra. Pai, eu quero te agradecer e selar isso em oração. Obrigado pela casa de oração, obrigado pela vida do apóstolo Marcos, obrigado pela vida da apóstola Vânia, obrigado por esta igreja, por esta liderança, Pai, que se levanta para ser uma voz de vida no Espírito nesta nação. Eu oro te agradecendo e te louvando em nome do Senhor Jesus.
Amém. Está selado. Amém, amém. Glória a Pastor, Deus. você vai vir aqui um dia. Amém. Você vai vir aqui um dia e você vai ver o que Deus fez aqui. Porque Glória a Deus. a vida no Espírito, ela é tremenda demais e realmente mudou nossa vida. Mas você vai ver aqui uma igreja organizada, uma igreja com vários ministérios, porém sem estar engessada. Esse é o nosso maior desafio. E Deus Amém. está Isso é fazendo. Você Eu vai, tenho privilégio de ir aqui. você vai Conte comigo. vir aqui, vai ver isso. E aí os congressos que vão acontecer, nós vamos começar a juntar os pastores de vida no Espírito. Vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Vai ser marcante. Tenho certeza Amém. disso. Então a gente vai Amém. guardar esse dia aqui, dessa palavra revelada. E eu espero o Senhor fazer. Já vai começar esse final de semana. E aí pro ano que vem a gente já pode preparar. Verdade. Né, pastor? Imagina. Pro ano que vem a gente já pode preparar. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Zé Deus abençoe. Carlos. Tchau, tchau, Tudo de Paulo. bom. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Até mais.